Vamos lá então, Guilherme, meu bem, bem-vindo. Muito obrigado, Stephanie. Tudo bem com você? Tudo ótimo, tudo maravilhoso hoje. Eu tô em êxtase aqui, gente, vocês não têm noção. Não, eu também tô, viu? Tô muito feliz. Eu acompanhei um pouquinho também, até um pouco das perguntas, um pouco do que ela estava falando, né? Eu até comentei com você no privado, falei assim, ó, legal, ela já tá falando, já tá dando uma introdução daquilo que eu também vou acabar falando nessa próxima palestra. Então, Sim. primeiramente, eu quero agradecer muito você, né? Obrigado mesmo pelo convite. A gente tá junto ali, né? Na pós-graduação. E vai ser um prazer, né, colaborar com vocês aqui, trazer bastante informação. Ai, que coisa boa, que coisa boa. Então vamos, Guilherme, que ó, você nem começou e já tem um monte de pergunta aqui para você responder, viu? Tá? Eu vou colocando aqui os slides. Enquanto isso, se você puder já se apresentar para gente, para quem não te Perfeito. conhece. Bom, eu sou Guilherme Eduardo, sou terapeuta, né, especialista em sexualidade. Eu já tenho uma pós-graduação em transtornos de sexualidade pela Faculdade Mar Atlântico e estou pós-graduando, né, agora terapia cognitiva sexual, né, a faculdade aí da Aline Sardinha. Então, que é rico de conhecimento também, né? Tenho certificações na área e também já tive muito problemas com pornografia e masturbação. Isso me afetou muito na minha infância, adolescência e início da vida adulta. Hoje eu já não tenho mais problemas com isso, né? E é uma das coisas, o porquê eu iniciei todo o meu trabalho no Instagram, iniciei meu trabalho como terapeuta. Eu estou há 5 anos no Instagram falando sobre pornografia e masturbação, sobre vida sexual no casamento, né, orgasmo. A gente estava até brincando, falou assim, ó, eu tenho uma aula só sobre orgasmo, Stephanie, se você quiser, a gente fala. Eu falei assim, não, vamos conversar então. Então, isso é muito bom. E sou católico, né, sou católico, eu atendo um público, 80% dos meus pacientes hoje são cristãos, né? E 20% dos meus pacientes não têm religião nenhuma ou são de outras religiões. Então a gente acaba atendendo até quem também não é cristão e não tem problema nenhum nisso, né? Tanto que eu vou trazer até um caso aqui de um gay que eu acabei atendendo também, que também não tem religião nenhuma, e a gente vai falando sobre a questão de orgasmo, tudo. Então a gente vai falar sobre tanto hétero, tanto gay. Vai ser muito legal hoje a palestra. Bora lá então. Pessoal que tá aqui, Nick, que tá aqui nos bastidores, pode liberar o slide aí pra mim, por gentileza, meu bem. Ah, ui, maravilha. Olha aí. Guilherme, olha, o palco é teu, dá teu show, e você só vai me avisando aí quando eu tiver que mudar os slides. Não, perfeito. Então, mais uma vez, obrigado pelo convite dessa palestra. É um prazer estar aqui. Hoje nós vamos falar sobre mitos, né? Orgasmo e desejo. E nós não vamos falar só sobre mitos, mas nós vamos falar também, e aí, como que a gente resolve isso? Como é que a gente chega lá, né? Porque nós sabemos que uma grande maioria, né, das mulheres no Brasil nunca chegaram ao orgasmo. E uma grande parte também finge que chegou ao orgasmo só para agradar o marido, ou o homem, ou o esposo com quem ela está tendo essa relação. E isso não é normal, entende? É natural do ser humano, tanto do homem quanto da mulher, chegar lá. A diferença é que cada um tem as suas motivações, cada um tem os seus estímulos próprios para trabalhar com isso, para chegar lá. Então eu sempre falo para as pessoas, tanto o homem quanto a mulher, ninguém tem problema para chegar ao orgasmo. Todo mundo é capaz de chegar lá. A questão é o como. Como eu chego lá, né? Para o homem, claro, com certeza é muito mais fácil. Porque o homem o próprio órgão genital dele já facilita isso, que é só receber alguns estímulos. E também um dos mitos que a gente vai trabalhar é que achar que o homem também sempre está pronto para o sexo, que não é assim, né? Mas pode passar. Pode passar de novo, né? Então, a gente tem que entender que o prazer sexual, né, tanto o orgasmo quanto o desejo, o prazer em si, ele é mais do que um evento fisiológico, tá? A gente trabalha, a gente passa por história, crença, medo, idealizações, então a gente vai passando por muita coisa e tudo isso nos constrói, tá? Então, compreender o que bloqueia ou sustenta o prazer nosso é abrir espaço para uma vida afetiva mais consciente. Então, nós temos que entender isso, né? O que me afeta? Então, todo mundo cresce com crenças, todo mundo cresce com medo. Então, nós vamos trabalhar um pouquinho deles aqui agora, tá? Pode passar. Então, assim,
Mitos sobre orgasmo e desejo aqui voltado um pouco mais para as mulheres, né? Vamos começar por elas, né? As damas primeiro. Aqui eu peguei um pouquinho do baralho da Aline Sardinha, que diz: mulheres que não atingem o orgasmo com a penetração têm problemas. E a gente sabe que não é isso. Daqui a pouco a gente vai ter até uma figura da vagina aqui, até do sistema excitatório da mulher, para a gente explicar um pouquinho como que funciona esse processo. Mas não, as mulheres que não atingem o orgasmo com penetração não tem problema, porque no fundo, em si, é mais fácil, muito mais fácil, a mulher chegar pelo orgasmo com estimulação clitoriana ou clitoriana mais penetração. Porque o clitóris, ele tem de 8 a 10 mil terminações nervosas. A glande, que é o pênis do homem, a glande, a cabeça do pênis, né, em si, a gente não vou usar filtro aqui não, tá? a glande, que é a cabeça do pênis do homem, só ela tem 4 mil terminações nervosas. Então, a mulher ela tem o dobro ou um pouco mais, só no clitóris. Na vagina, ela também tem bastante terminação, mas não é como no clitóris. Então, muitas vezes, por falta de conhecimento, as mulheres nem conseguem chegar lá. Então, se a gente estimula muito bem o clitóris, junto com a penetração, é muito mais fácil. E sabe o que é interessante? A mulher, por não conhecer isso, e até o homem, Stephanie, por não conhecer isso, às vezes, quando a mulher está recebendo a penetração e ela vai lá e começa a estimular com a mão também o clitóris, ele meio que trava e olha e fala assim, peraí, o que está acontecendo? Isso aqui aprendeu com outro homem, aprendeu com pornografia? Então, às vezes, existe um certo preconceito justamente pela falta de conhecimento, entende? Então, e é natural, e é natural. Tá? E daqui a pouco eu vou trazer até curiosidades sobre a vagina da mulher, que às vezes nem a mulher sabe, né? Que daqui a pouco a gente já trabalha um pouco disso também. O segundo mito é: as mulheres normais têm orgasmo sempre que fazem amor, né? Que é um pouquinho do que estava falando na palestra passada. E uma coisa não tem nada a ver com a outra, só que também é complemento, né? Porque a gente tem que entender um exemplo. Se nós estamos falando aqui de uma noitada, né? Uma mulher vai sair por aí, só dar uns pega e tudo certo. Para ela não ama, ela nem conhece o cara direito, né? Então, assim, como é que a gente vai condicionar isso ao amor? Se quando você sai, Guilherme, você acha que isso é bom? Não, isso vai contra os meus valores? Sim, mas é uma realidade. Isso acontece. Então não tem como eu não falar sobre isso aqui. Ah, entendi, Guilherme. Então você é cristão, você é católico, você às vezes não recomenda isso, mas é uma realidade, não tem como fugir disso. Então, sim, quando a mulher sai e quer só sair para transar, ela não ama esse cara. Ela só tá com tesão e querendo transar, só isso. Então, orgasmo e amor não necessariamente tem uma coisa a ver com a outra. Porém, quando nós falamos de casamento, né? Quando você passa um bom tempo com este homem, aí nós começamos a trazer questões emocionais, ambientais, que daqui a pouco a gente vai falar sobre isso também. Então, depende muito do contexto, né? De como isso vai afetar ou não, tá? O mito 3 é: os orgasmos vaginais são mais femininos e maduros do que os clitorianos. Claro que não, sendo que se o clitóris, a única função desse menino é dar prazer para a mulher, é a única função que ele tem. Ele não tem mais, ele não tem mais nada de função aqui nessa vida. É só isso, só para isso que ele presta. Então não quer dizer que a mulher é mais madura ou mais feminina. Lógico que não, sendo que a função específica dele é essa. Então não tem nada de errado aqui. Tem mulher que chega ao orgasmo só pela penetração? Claro que tem. Mas, dependendo da posição, ela consegue chegar lá muito mais rápido. Né? E nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Pode passar? Então, a realidade hoje como eu falei, o clitóris ele é o principal órgão do prazer feminino. A maioria das mulheres não atinge o orgasmo apenas com penetração. E a variabilidade de resposta sexual é normal entre as mulheres. Então, uma vai responder de uma forma do que a outra. Então, exemplo, tem mulher que gosta, para ela ser fácil chegar ao orgasmo, o cara tem que penetrar, estimular o clitóris e beijar o seio dela. A outra não, a outra gosta que dá uma fungada no pescoço. Então, cada mulher
ela tem, né, partes do corpo que excita mais ou não do que a outra, né? Então a mulher vai gostar mais do seio esquerdo, do seio direito. Tem mulher que vai gostar mais enquanto ele tá ali tendo relação, ele dá uma pegada mais forte nela, a outra gosta que uma pegada um pouco mais leve. Então a resposta sexual depende muito de cada mulher, depende muito da própria história dela, né? E aí a gente trazendo até um pouquinho dos requisitos emocionais femininos mais frequentes, a mulher ela tem que se sentir segura física e emocionalmente para ela chegar mais relaxada para a relação sexual e conseguir chegar a um orgasmo. Então, na maioria das vezes, eu tenho muitas pacientes, Stephanie, que eu chego e pergunto, você se sente segura com a sua esposa? Ele falou, não. E ela fala, mas como é que você sabia? Como é que você está perguntando isso? Eu falei, pelo que você está me trazendo. Porque uma coisa, os sintomas sempre vão repetindo, Stephanie, é impressionante. Eu vou atendendo várias mulheres e vários homens, claro, casais, solteiros, e sempre ela fala assim, eu não tenho mais desejo por ele, ou eu tenho dificuldade muito de chegar ao orgasmo. Uma das principais perguntas que eu faço é, você se sente segura com ele? E a maioria vai dizer, não. Entende? E muitas vezes, e isso vem em conjunto com se sentir desejada e respeitada. Você se sente respeitado pelo esposo? Não. Então, sim, eu não estou segura emocionalmente com ele. Eu não me sinto respeitada por ele. Eu vou para a cama por obrigação, né? Porque dizem para mim que eu tenho que transar com meu esposo. E eu tenho que dar prazer para ele. E eu estou atendendo um paciente que ele tem ejaculação precoce. E é interessante que a esposa cresceu, né? E ele me relatando isso, que a esposa cresceu e hoje vive com ele só achando que ela tem que dar prazer para ele e pronto. E só na cama. Ele não pode, muitas vezes, chegar e abraçar ela por trás, porque o pênis vai encostar na bunda dela. E ela já acha que quer sexo. Eu falo assim, não, filha, eu não quero sexo, eu só quero te dar carinho. E ele fala, cara, ela cresceu com essa crença de que a função dela é me dar prazer e é lá na cama. E não é assim que funciona. Entende? Então, às vezes, a mulher ela cresce muito, muito enraizado nisso nela. Não importa as minhas necessidades, não importa o que eu prefiro, não importa o que eu quero. Ele chegando lá, tá bom. E não é assim que funciona. Todo mundo merece ter prazer na relação. Todo mundo merece ter prazer na relação. Não é só o homem que tem que ter ali. E existe muito homem, infelizmente, babaca, que só pensa nele mesmo. Só que às vezes as mulheres também poderiam nos ajudar, nos dando um pouco mais de informação ou sinais, né? E aí a gente vai entrar nisso também depois. Ela tem que ter espaço para expressar suas vontades sem julgamento. Sem julgamento. Eu vou contar algo pessoal meu aqui, né? Peço até que para todos recebam isso com muito respeito. Quando eu fui ter uma das minhas primeiras relações com a Camila, que é a minha esposa, eu fui acariciar, né? A vagina dela com a minha mão, tudo, e ela não estava sentindo nada. Do nada, ela pegou minha mão e falou assim, ó, faz assim, assim eu gosto mais. Eu falei, oi? Na minha cabeça explodiu na hora, assim. Porque se fosse outro homem naquele momento, eu acho que o Guilherme antigo também, ele ia falar assim, não, para, eu sei o que eu tô fazendo, não tem que ficar falando que eu tenho que fazer ou não. Não, gente, vamos lá. Uma realidade para nós aqui. Ninguém vem com manual de orgasmo. Quem é o mapa do orgasmo? É eu ou é ela? É ela. O mapa meu para fazer com que ela chegue lá é ela. E o mapa dela para que ela me ajude a chegar lá sou eu. Entende? E o outro é o mapa. Você não é a autorreferência ali no sexo. É o outro que é o mapa. É o outro que tem que te dizer, ó, vai por aqui que aqui eu chego lá. Tá, Guilherme? Mas eu não sei, tá bom? E é aí que entra a questão do que os mais velhos sempre nos diziam, a gente não acreditava. O sexo fica melhor com o tempo. Por quê? Porque quanto mais sexo eu faço e eu falo sobre esse sexo que eu faço contigo, eu dialogo, eu converso contigo, melhor o sexo fica. E o legal é que conforme o tempo vai passando, você vai descobrindo coisas novas do outro. Às vezes eu faço algumas coisas na Camila, a gente tá 8 anos junto, mas até hoje, se eu faço algumas coisas meio diferentes assim, eu sinto que ela gostou e ela não fala, porque ela fica um pouco de vergonha, depois no outro dia eu falo, ó, eu fiz aquilo lá, você gostou, né? Falou, eu gostei, pode fazer de novo. Então assim, sabe, tem que ter essa troca. Nós não somos maduros hoje, Stephanie. Impressionante. A gente faz sexo, só que a gente não fala sobre o sexo que a gente faz. Não pode.
Entende? A gente tem vergonha, mas nós temos vergonha justamente por causa também da nossa cultura. Porque a mulher, ela não fala porque ela tem medo de como o homem vai receber aquilo. E o homem, muitas vezes ignorantão ou que se acha muito, não aceita. Porque ele acha que ela está ofendendo ele. Não, meu amigo. Se você souber receber, ela está te fazendo um favor. Né? E ao mesmo tempo, ao contrário, o homem também tem que falar. Né? O homem fica. Tem as piadinhas, né? De vez em quando, assim. O oral igual gay não tem. Mas lógico, você não fala pra tua mulher, ó, beija assim, beija assado, faz desse jeito, porque se você beijar assim, criatura, você passa o dente ali e machuca, você não tá entendendo? Né? Então a gente tem que falar sobre isso, se a gente não fala, a gente tem que tomar cuidado. Né? A mulher que vai fazer na hora de estimular o homem, por exemplo, na hora que for fazer a carícia nele, oral ou manual, o que a mulher quer fazer? Às vezes ela pega e só fica aqui na glande, ou ela só segura o corpo. Filha, segura o corpo e a glande também, não tem problema, porque assim ajuda a gente se excitar mais, é bom. Então, assim, a gente tem que falar, porque se a gente não fala, a outra não vai saber. Entende? Então, aqui no caso da mulher, ela tem que ter esse espaço seguro para expressar. Só que aqui eu falo muito para os homens, né? Qual seria o ideal? A mulher falar. Olha, assim eu gosto, assim eu não gosto. Mas temos mulheres que têm vergonha de falar. E não tem problema. E aí só dificulta um pouco o nosso trabalho, mas não impossibilita. Porque eu sempre falo para os meus pacientes, né? Falo assim, ó, se a sua mulher tem dificuldade de falar, o que você faz? Observa. A cada vez que você fazer um estímulo, ou beijar aqui, ou mexer ali, se ela não tiver nenhuma reação, você vai entender. Não sentiu nada. Se ela já teve uma reação diferente, opa, aqui ela gosta. Já grava, aqui ela gosta. Então, o sexo é descoberta, sabe? O sexo não é assim, eu tenho que chegar já sabendo de tudo. Não, meu irmão. Para um advogado, se advogar precisa de 4 anos. Um médico para poder fazer cirurgia, 9 anos fazendo faculdade. Mas você, lindão, acha que vai chegar no sexo no outro dia, você tá sabendo de tudo. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Entende? Então, se para qualquer profissão, qualquer coisa, eu preciso de anos estudando, aí depois eu faço estágio, né? Eu estudo, vou pro estágio, aí o médico faz residência e não sei o quê, e acompanha, até ele fazer a própria cirurgia dele, né? Agora, o bonitão e a bonitona acha que no primeiro sexo eles vão arrasar. Não vai, desculpa, não vai arrasar. Eu sempre falo para os meus pacientes e até para os meus seguidores, falei assim, Guilherme, vai ser minha primeira vez, o que você me recomenda? Eu falo, curte e aproveita. Viaja no corpo dele, viaja no corpo dela, vocês vão descobrir o que é bom e o que não é, conforme o tempo for passando, conforme vocês for tendo cada vez mais relação sexual. Então, assim, o humor é o melhor remédio, a melhor coisa para se trazer para uma relação também. Conversar sobre isso depois com leveza, com humor também é bom. A gente não pode ficar conversando como se a gente estivesse numa DR, sabe? Quando a gente vai falar sobre sexo. Não, cara, vai falar sobre sexo? Vamos conversar? Vamos. Ou nem precisa fazer uma chamada, sabe? Ó, vamos fazer uma reunião para isso? Não, comenta, solta uma piadinha de vez em quando. Ó, aquilo ali que eu fiz, eu vi que você gostou, né? Ela vai responder, eu gostei mesmo. Acabou. Sabe? A gente tem que aprender a levar isso com muito mais leveza. Vínculo afetivo e confiança. A mulher que com o homem, se ela não tem esse vínculo afetivo, nem emocional, diferente de mulheres que só quer sair para transar um dia, tá? Mas a mulher que cria um relacionamento afetivo, que se aproxima desse cara, se ela vê que você não se importa com ela, ela vai se excitar ali. Ela não se excita. É uma coisa que a gente estava ouvindo na passada, né? O desejo, ele é consciente. Pro homem é mais visual. Subiu Guilherme, e querido. Guilherme? Gente, só me avisam, tá dando uma travada aqui pra mim. Só me avisa se tá travando pra vocês aí também, tá, né? Tá bom, tá bom. Deixa a gente dar. Opa, sim, Voltou? travou pra gente também. Tá. Voltou.
Voltou? Tô aqui? Voltou, agora sim. Ah, perfeito. Aonde eu parei? Volta um pouquinho umas casas aí, por favor, Guilherme. Tá. Eu falei espaço para expressar suas vontades, até aí vocês pegaram ou não? Sim. Sim. Aí eu comecei a falar sobre vínculo afetivo, é isso? Isso, perfeito. Tá. E aí na palestra anterior, aí eles estavam falando muito sobre o desejo. E o desejo ele não nasce por osmose, né? O desejo não vem do nada. O desejo ele é construído. O homem não, o homem é muito mais visual. O homem olhou, gostou, subiu, né? O bichinho subiu, tá de boa. A mulher ela precisa criar um vínculo, diferente de, como mais uma vez eu falo, diferente de quem sai para transar o dia, ok, né? Vai lá e transa e acabou. Mas a mulher que cria um vínculo emocional com o homem, que tem uma relação de longa duração com ele, ou até casa com ele, se não tiver esse vínculo afetivo, se não tiver essa confiança, se ela não se sentir à vontade, dificilmente ela vai ter desejos, né? Pode passar. E aqui, que é muito interessante, né? Aqui nós temos do lado esquerdo a vagina e do lado direito o clitóris. Do lado esquerdo a vagina, você vai ver aquela pontinha, né, pequena ali chamada clitóris. E ali é a ponta do clitóris, e o clitóris, se você olhar para o lado direito, ele é enorme, né? Então todo o sistema excitatório da mulher é complexo, é diferente. Então, quando você olha para o clitóris, você olha para os pequenos lábios, para os grandes lábios, todos eles recebem sangue quando a mulher está começando, iniciando uma relação sexual. Todos eles vão receber sangue para que eles sejam estimulados. E aquele bichinho ali lindo, maravilhoso, que é o clitóris, que está lá em cima, você olha para o lado direito. Então, quando você olha para o lado direito, você vai ver a glande do clitóris, que é a parte visível na vagina, que fica no topo da vagina, que tem o capuz do clitóris, e aí tem o corpo cavernoso, né, que é esse rosa mais escuro, e tem o bulbo do vestíbulo, que é esse corpo mais claro, rosa mais claro. E aí você vê que tem a uretra, onde sai o xixi, e tem a vagina que recebe o pênis. Então você percebe que para mulher ela ficar excitada, lubrificada, né, e estar preparada para a penetração, ela precisa receber uma quantidade de sangue. Uns falam que ela precisa, em média, de 500 ml, outros falam uma média de 300 ml, que é muito acima, tá? Um homem, o pênis flácido é 20 ml de sangue, tá correndo ali. O homem com pênis ereto tá com 100 ml de sangue ali, sabe? E a mulher não. A mulher precisa de 300 ml, às vezes 500. Então, essa é uma média. Então, imagina, para essa quantidade de sangue chegar aí, não é de uma hora para outra. Não é rápido. Então, antes de ir para a penetração, a mulher ela precisa ser estimulada adequadamente. Entende? Então, ela precisa receber um carinho oral ou um carinho manual, beijar o corpo dela, beijar ela gostoso. Beijo de língua também excita a mulher, né? Viajar no corpo dela, ver aonde ela se sente mais excitada, né? Se é a orelha, se é o pescoço, se é massagem nas costas, enfim. Aonde é? Aonde ela gosta de ser tocada? Aonde ela gosta de ser estimulada? Então a mulher ela precisa de no mínimo aí de 10 a 15 minutos de uma preliminar muito bem feita no sexo, para que todo esse órgão dela, tudo isso, receba essa quantidade de sangue necessária para ela ficar lubrificada, para ela ficar preparada para receber penetração. Muitos casais que nem têm muito esse conhecimento, muitas vezes eles vão para a penetração logo de cara. E aí também que é um mito, né? A primeira vez sempre dói, né? A primeira relação sexual sempre dói. Mas por que dói? Porque você não se estimula, você não faz nada, você só vai diretamente para a relação. Se a vagina ela não ficar lubrificada, imagina, corpo carbonoso, com pênis também, que é um corpo carbonoso, na hora que vai entrar, machuca, dói, né? Vai entrar em atrito ali. Agora, se a vagina está bem lubrificada, o pênis vai entrar muito mais tranquilo, né? Muito mais de boa. Então não é porque a primeira vez dói, é que a primeira vez, antigamente, as pessoas não tinham nada desse tipo de conhecimento e já ia logo para a penetração. Então, meu amigo, você tem que preparar a esposa, ou a sua namorada, enfim, com quem você tiver. Você tem que preparar essa mulher antes.
Porque se você não prepara ela, dificilmente ela vai chegar ao orgasmo. E aí que existe uma confusão também, né? Chega muito no meu escritório, Guilherme, eu tenho ejaculação precoce. Eu falei, por quê? Porque eu sempre gozo antes, ela nunca chega lá. Eu falei, não, calma, meu amigo. A gente tem que entender se é ejaculação precoce mesmo ou se ela não está sendo estimulada adequadamente. Porque se você estimula ela muito pouco e você já vai para a penetração, na hora que você estiver chegando, na hora que você estiver gozando, talvez ela está começando a aquecer. É a hora que ela está começando a ficar mais excitada e está querendo brincar para o jogo. Então, se você trabalhar bastante na preliminar, né? E aí, na hora que você vê que ela tá quase chegando lá, aí você vai pra penetração. Porque aí você chega junto com ela, ou ela chega primeiro, depois chega você. Ou se você chegou primeiro, continua estimulando com a mão depois no clitóris dela, não tem problema. Continua depois. A gente não pode achar, que é outro mito também, é que na hora que o homem gozou, o sexo acabou. Não acabou. Se ela não chegou lá ainda, e ela aceita você estimulá-la ainda, vai lá. Vai lá e estimula ela. O clitóris dela tá lá para isso, entendeu? Entende? A gente tem que entender como o nosso próprio corpo funciona e como o corpo do outro funciona. Então, para esse bulbo do vestíbulo aí e o corpo cavernoso estar cheio de sangue, você precisa estimular bem. E aí, uma curiosidade. Muitos homens acham que tem que penetrar fundo, né? Ah, vou penetrar fundo porque aí ela vai chegar lá. Não, é gostoso para você. Nem sempre é para ela. Uma curiosidade para os homens e para algumas mulheres, porque nem todas sabem disso. Os primeiros 3, 5 centímetros de entrada da vagina, de 3 a 5 centímetros, tá? Da vagina, é onde ela também tem bastante terminação nervosa. No fundo da vagina, a mulher não tem muita terminação nervosa. Então, o que acontece muitas vezes? Aqui o pênis. A mulher senta. Quando a mulher senta, o que acontece? O clitóris que está aqui em cima da vagina vai ser estimulado no bubu do homem, no corpo do homem, certo? E às vezes a mulher ela vai rebolar. Mas por que ela vai rebolar? Porque ela aprendeu isso num filme? Porque ela aprendeu isso com outro homem? Não, às vezes é inconsciente, porque ela vai estimular em volta da vagina, porque os 3 primeiros 3, 5 centímetros da vagina tem terminação nervosa também. E a mulher não sabe disso, e nem o homem sabe disso. Mais uma vez, o preconceituoso muitas vezes já dá uma travada. Fala, peraí, tá rebolando por quê? Aonde você aprendeu isso? Às vezes ela aprendeu, só que às vezes é inconsciente, porque o corpo tá pedindo isso. Entende? Então, homem, ela chegou lá, aí você soca fundo. Tô brincando. Por quê? Porque aí você vai do jeito que você gosta, até você chegar lá, ou ela de 4, né? Que é onde o homem também gosta por causa da visão que ele tem, né? Mas percebam, então, mulheres, para vocês chegarem lá, é muito mais fácil vocês estimularem a vagina e o clitóris juntos. E como você faz isso? Quando você vai por cima. Então, o homem está deitado com o pênis, você senta. Na hora que você vai penetrando assim, o clitóris vai sendo estimulado também e a vagina também. Logo, você chega muito mais fácil ao orgasmo lá. Ao orgasmo, porque a mulher por cima facilita. Aí a mulher por cima, ela que administra a profundidade e a velocidade. Porque é aí que tá ela que está no controle, é muito mais gostoso. Então, enquanto ela controla a profundidade e a velocidade, você pode dar um beijo no seio dela, porque aí você está estimulando um outro local da mulher também que ela gosta, entende? Aí você está estimulando 3 locais ao mesmo tempo, né? Vagina, clitóris e seio. Facilita muito mais a vida. Agora eu tenho paciente, Stephanie, que fala assim, não, eu deito de bruço lá, ele vai por trás. Aí você chega ao orgasmo? Não, mas ele chega. Não vai rolar. Não vai rolar. Entende? Então, meus amores, vocês precisam entender que a mulher, ela precisa ser estimulada adequadamente. E ela precisa receber uma quantidade de sangue e não é rápido assim. Para algumas mulheres pode até ser. Tem mulher que lubrifica muito rápido, mas tem mulher que não, tá? Pode passar. E aí, ó o corpo cavernoso dilatado do homem e o corpo cavernoso não dilatado. É aí que você recebe sangue. Então, olha a diferença de todo aquele sistema complexo da mulher e olha o seu homem. Então, por isso que para você é rápido e fácil. Chega sangue ali. Chega sangue ali rápido demais. E aí você fica ereto. Então, isso é tranquilo, tá vendo? Pode passar, Stephanie. E aí, nós temos alguns anseios, medos do homem, né? Essa pesquisa aqui eu peguei
do... Depois eu trago a referência. Essa pesquisa eu peguei junto da USP. 96% dos homens consideram transar bem essencial para a harmonia conjugal. E aí, 54% tem medo de não satisfazer a parceira e 42% tem medo de ejaculação precoce. Então, esses são um dos maiores medos do homem, né? Ou seja, nossa, meu maior medo é não fazer com que ela chegue ao orgasmo, achando que por ela chegar ao orgasmo o sexo foi bom. Não, tá? Muitas das minhas pacientes, eu atendi uma paciente que ela teve uma relação extraconjugal, ou seja, ela traiu o esposo. E ela falava, e eu perguntei, você chegava ao orgasmo com os dois? Chegava. Mas com quem era melhor? Ela falou assim, com a relação extraconjugal. E com o outro não era tão bom assim o sexo. Não estou usando isso aqui para justificar, não, gente. Estou explicando só, tá? Então, o esposo não dava carinho, o esposo não dava atenção, o esposo nem se importava muito com ela. Já o amante, nossa, se importava muito. E aí a gente chegou à conclusão que no casamento ela se sentia invisível e com a relação extraconjugal ela era a deusa, né? Desejada, amada loucamente. E ela, eu só queria ser vista, Guilherme, eu só queria sentir prazer. E lá o sexo era gostoso. Mas por quê? Tá vendo como envolve emocional? Então, não é só porque que a mulher chega ao orgasmo que o sexo foi gostoso, tá, homem? Então, o prazer, ele envolve muitas coisas. Envolve emocional, envolve relacional, e envolve também até a parte fisiológica, que também nós vamos chegar lá. Então, o homem, ele tem muito medo disso. Eu tenho medo dela não conseguir chegar lá. Tanto que um dos problemas de ereção, ejaculação precoce, é justamente por esse medo. O homem tem tanto medo que ele acaba ejaculando muito rápido, ou o pênis nem sobe. Eu tenho um paciente que ele estava consumindo muita pornografia, muita masturbação. E tudo que ele via lá no filme pornô, ele levava, pedia para a esposa, e a esposa fazia, né, para agradar. E aí ele acabou se convertendo, ele tirou tudo isso. Então, ele por exemplo, plug anal, esposa, põe plug anal aí, vai fazendo, e não sei o quê. E interessante que quando ele se converteu, ele parou de usar tudo isso, porque isso incomodava muito a esposa, e a esposa não falava de medo de desagradar, mais uma vez. Ele começou a ter problema de ereção, porque ele não tinha os mesmos estímulos que ele tinha antes. Então, a mulher já não estava mais com o plug anal, a mulher já não fazia tudo que ele fazia antes. Então, olha só como tudo conecta. Então, não é só penetrar, não é só... É um conjunto de coisas, entende? Eu tenho uma paciente, Stephanie, que ela não tem sensibilidade, nem prazer, nem nada no seio. Num lado do seio só, o outro seio é normalmente. Mas por quê? Porque ela foi abusada e tocaram no seio dela quando ela foi abusada. Então esse seio meio que se protegeu. Até hoje, depois de 20 anos. Então ela falou, Guilherme, se alguém estimular minha vagina, eu vou me excitar. Se alguém estimular o outro meu seio, eu vou ficar excitada. Mas esse seio é a mesma coisa, você não tá tocando em nada. Olha o corpo se protegendo também. Aí nós temos, como que eu tive que trabalhar com ela, mostrando para ela e para o corpo dela, né, naquele seio específico, ó, tá tudo bem, né? Tá tudo bem hoje. Então nós tivemos que fazer um trabalho corporal e emocional também, para que isso desse certo. E é impressionante como o corpo do homem e da mulher funciona. Eu estava atendendo um gay que ele virou para mim e falou assim, Guilherme, vou ser bem sincero contigo, tá? Eu não sou católico, eu não sou cristão, não sou nada, mas você é minha última esperança, porque todo terapeuta que eu passo, eles falam que eu sou louco. Eu falei, mas como assim? O que está acontecendo? Ele falou, não é, Guilherme, vou te explicar. Hoje, eu só consigo chegar ao orgasmo, eu só consigo, né, ter tesão se eu pagar pelo sexo e se judiarem de mim, eu sentir dor no sexo. A primeira resposta que eu já devolvi para ele é, você foi abusado? Ele falou, nossa, como é que você sabe? Eu falei, calma, vai chegar lá. Falei, eu fui abusado. Falei, como é que você foi abusado? Falei assim, o cara tava lá no banheiro, ele fez eu sentar, na hora sangrou, eu desmaiei de dor, eu acordei e ele tava me dando banho, né, e lavando sangue. E eu falei assim, tá, como é que você se sente no sexo hoje? Eu falei, eu tenho medo no sexo.
Eu sinto dor no sexo. E como você gostaria de se sentir? Eu gostaria de me sentir seguro, eu gostaria de me sentir amado. Então, e aí, por isso que os outros terapeutas pensavam, eu falei, cara, você é doido, tipo, você gostaria de se sentir amado, você gostaria de se sentir seguro no sexo, mas você não se sente assim, e mesmo assim você chega lá? Eu falei, deixa eu te explicar. Quando você foi abusado, o seu corpo ele aprendeu a se defender. Como? Eu nunca mais vou sofrer quando alguém judiar de mim. Agora eu vou sentir prazer. Então toda vez que ele vai pro sexo e ele sente dor, é quando ele tem prazer. E eu falei pra ele, nós vamos ter que ensinar o seu corpo agora que você tá seguro e que ele não precisa se proteger assim mais. Então nós tivemos que trabalhar tanto o emocional quanto o corpo. Aí vem terapia cognitiva comportamental, vem a parte... Então assim, tem todo um trabalho. Então, por que eu tô explicando isso? Porque as pessoas têm que entender que prazer não é só penetração. Prazer é um conjunto de coisas. Emocional, corporal, entendeu? Relacional. Um relacionamento que não é saudável, um relacionamento tóxico. Você acha que a mulher tem prazer? Você acha que o homem tem prazer? Eu tô atendendo, eu tenho um casal de paciente que o homem, ele não tem libido pela esposa, ele não busca a esposa. De tanto estressante que é essa relação. É tão estressante essa relação que ele não consegue ter libido por ela. E ela reclama, você não me procura, você não me busca, eu tô querendo transar. E ele fala, não vai, não dá. Então percebe? E aí é outro mito também, né? Não, o homem sempre tem que estar pronto para a relação. Não tem que estar. Não tem como. Né? Não tem, pode passar aqui, né? O próximo. Não tem como. Se o homem também não se sente à vontade, se ele não se sente respeitado, se ele não se sente homem dentro da relação, ele também não vai querer sexo. Entende? Ele também não vai querer. Então, a realidade hoje é, os relatos mais comuns que eu recebo, eu tenho medo de falhar, eu tenho medo do meu pênis ser pequeno demais, né? Medo de ser comparado aos outros, vergonha de falar sobre sexo e prazer. O homem, ele morre de medo de ser comparado, né? E não deveria, porque não vai mudar a realidade, né? Se o outro é melhor que você, minha irmã, ela escolheu ficar com você, acabou. Né? Ela não vai falar, lógico, que o outro é melhor que você, mas entende, se é ou não é, não faz diferença. A realidade não muda só porque você tá preocupado ou não. Claro, a gente vai ter que trabalhar isso em terapia, ok, mas só para vocês entenderem. Então, a origem mais cultural desses medos é a expectativa de desempenho constante, os caras, né, que não posso ser vulnerável, né, tem que ser forte, eu tenho que saber de tudo, né. Pornografia como referência, né, irreal, ausência de educação sexual, e aí pode até passar para o próximo, que eu trouxe até por curiosidade. Isso aqui é uma pesquisa antiga, lá feita em 2018, né, o G1 teve acesso a essa pesquisa, né. O foco aqui não é nem focar na questão de porcentagem, que se é homem ou não que acessa a pornografia, porque a gente sabe hoje que está 50-50, tá? 50% homem acessa, 50% mulher acessa. Eu trouxe essa pesquisa para vocês entenderem o porquê que as pessoas buscam, às vezes, a pornografia. Principais motivadores: ver e aprender situações e posições. Você aprende... Você vai aprender sobre sexo real numa coisa que o sexo é irreal. Né? Quantos homens já não chegou para mim e falou assim, eu não sei se minha mulher tá sentindo prazer ou não. Por quê? Porque ela não geme igual no filme. Eu falei assim, meu amigo, nem todas as mulheres gemem como no filme. Entende? Então, assim, nos falta muita educação sexual realmente. E esse é o trabalho que eu faço muito no Instagram, e você acompanha, né, Stephanie, que você fala. Eu faço muito esse trabalho, eu me esforço muito justamente por isso, porque as pessoas, eles buscam formação e informação no lugar errado. E não deveria ser assim. E eu sou um terapeuta que eu trabalho de forma integral. Eu sempre vou trabalhar o paciente por inteiro, nunca o terço dele. Eu não vou trabalhar só o emocional dele, não vou trabalhar só a parte biológica ou fisiológica dele, nunca vou trabalhar só a parte espiritual, né, a alma, quem gosta dessas questões assim. Eu sempre vou trabalhar o todo. E aí você pode passar que a gente tem que entender os fatores que nos impactam, né? Para a gente nos auxilia também a chegar no orgasmo. Então, por exemplo, questões hormonais. Testosterona, ela regula desejo sexual em homens e também mulheres, mas muito mais no homem. E o legal, testosterona aqui não tem a ver só com libido não, tá? Tem a ver com virilidade, sabe? Confiança.
Eu tava atendendo um paciente que ele tava tomando azulzinho porque o bichinho subia. Eu falei, cara, peraí, vamos fazer um exame de sangue, vamos. Testosterona dele tava 76. Eu falei, cara, nem azulzinho vai fazer isso aí subir. Falei assim, né, tem que fazer essa testosterona chegar no mínimo 600. Cara, a gente chegou em 600. Falou, Guilherme, minha vida tá mais colorida, tava cinza, não, de noção, não tô precisando nem de tomar remédio mais. Falei, lógico, tua testosterona tava lá embaixo. Claro, testosterona tava lá embaixo, vitamina D tava lá embaixo, vitamina B12 tava tudo lá embaixo. Tudo isso afeta de alguma maneira. Então, a testosterona não é só libido, mas é virilidade, confiança. Então, isso, se um homem tiver desse jeito, ele também vai ter muitos problemas. Estrogênio e progesterona influenciam lubrificação e receptividade. Isso impacta mais a mulher. Então, se ela está com algum déficit, ela vai ter uma maior dificuldade de lubrificar. Dopamina e ocitocina modulam prazer e vínculo emocional, homem e mulher. Uma curiosidade muito rápida aqui, né? Porque eu sei que está chegando próximo do nosso fim. Quando o homem e uma mulher têm relação sexual, ele tem uma descarga de dopamina, ocitocina e serotonina. Quando o homem ou a mulher, sozinho, eles se masturbam, ele só tem uma descarga de dopamina. Muitos homens e mulheres, depois disso, eles acabam se sentindo um pouco mais vazio, né? Depois de uma masturbação solitária. Alguns, não todos. Principalmente os que o grupo mais católico, tudo. Só que, na relação sexual, o homem e a mulher eles se sentem mais felizes depois da relação sexual, mais preenchidos. Mas por quê? Porque tem uma descarga de ocitocina e serotonina também, que é o hormônio da alegria e do amor. Entendeu? Então, olha que interessante como o nosso corpo ele se relaciona e funciona. Isso é muito bom. Prolactina, que regula a fase de satisfação após o orgasmo, né? Podendo gerar refratário, né? Que é a refração do homem, ou seja, o homem ele tem um certo momento de recuperação após chegar ao orgasmo. A mulher não, ela já pode ir atrás, um sexo atrás do outro, né? Então isso se chama refração, né? Que é o homem. E na mulher causa mais sonolência e afeto na mulher. Então por isso que a mulher vai querer muitas vezes depois de um sexo um momento mais de carinho, né? Um pouquinho mais de atenção. O homem não, já gastou muita energia, ele quer deitar e ficar do lado. Mas pode se esforçar um pouquinho e dar atenção para a mulher. Pode passar. Nós temos fatores que impactam também vitaminas e nutrientes. Então, vitamina D, por exemplo, impacta energia, disposição e regulação hormonal, tanto no homem quanto na mulher. Então, se a mulher ela está com muita falta de ânimo, fadiga, cansada, o homem também, vitamina D baixo, certeza. Né? Isso afeta também um pouco na libido. Vitamina B12 participa na síntese de neurotransmissor, que trabalha com regulação de humor, foco. Então, se você é uma pessoa um pouco mais ansiosa, até estressada, às vezes B12 está baixo. Isso também afeta na libido, principalmente da mulher. Porque uma curiosidade outra aqui, né? Se o homem está estressado, ele quer sexo para desestressar. Se a mulher está estressada, ela não quer saber de sexo. Entende? Ela alivia o estresse dela de outras maneiras, enquanto o homem alivia o estresse dele com o sexo em si. E aí, por isso que é necessário existir esse equilíbrio e diálogo entre os dois. Porque a mulher muito estressada, ela não quer saber de sexo. Mas se o homem está estressado, ele quer sexo para desestressar. Porque isso é hormonal. Não é só porque o homem é ruim. É hormonal isso, tá? Pode passar. Ferritina. Então, estoque de ferro. Se tiver baixo, reduz libido da mulher, energia, lubrificação, né? Cabelo da mulher fica caindo muito. Vitamina E, melhora a circulação sanguínea. Então, isso favorece a vasodilatação, que é crucial tanto para a ereção peniana quanto para a vascularização da vulva e do clitóris. Então, olha o quanto a vitamina E é importante. Se você não tem vasodilatação, se você não trabalha com a vascularização da mulher, você tem dificuldade também de excitar, de lubrificar, enfim. Então, olha o quanto a vitamina E é também importantíssimo, tanto para o homem quanto para a mulher. Mais ainda para a mulher, tá? Pode passar. Fatores emocionais, ansiedade e desempenho, então medo de falhar, comum em homens, pode também afetar as mulheres, mas a maioria é homem. Baixa autoestima, impacto, conforto com o próprio corpo, a entrega ao ato sexual, pode passar. Trauma sexual, eu falei bastante aqui, né? O trauma sexual pode impactar a relação sexual, sim. Tinha uma mulher, ela casou, ela estava 13 anos, ela foi abusada, normal. 13 anos sem o abuso impactar. Depois de 13 anos de casar, do nada, algum gatilho aconteceu que ela não conseguia mais ter relação sexual com o esposo. E ela falava assim,
eu tenho mais prazer com eu dizer não e meu esposo respeitar do que um orgasmo. Por quê? Porque quando ela foi abusada lá, quando ela falou não, ninguém respeitou. Então, olha como o cérebro, o nosso corpo, o nosso emocional, ele é muito poderoso. Ela falava, eu tenho mais prazer, é maior do que o orgasmo. Quando eu falo não para o meu esposo, ele respeita. Então, olha como isso nos afeta de uma maneira. Entende? Então, hoje eu atendo muitos casais, ô Stephanie, e cada um traz a sua história. E aí, cada um, a gente segue uma forma de tratativa diferente. Só que todos eu trato de forma integral. Vamos fazer exame de sangue, vamos ver como é que tá seus níveis de B12, vitamina D, porque tudo isso auxilia. Porque se o corpo tá saudável, aí eu começo a trabalhar um pouco mais tranquilo com o emocional dela. Entendeu? E com os traumas também que estão afetando. Então não adianta eu querer trabalhar, não, vamos trabalhar aqui, não sei o quê, só que ela tá com desânimo lá embaixo, porque a vitamina D tá muito baixa, o B12, que é a regulação emocional dela tá baixa, ela tá tão instável que eu não vou conseguir trabalhar com ela. Né? Então eu venho com a regulação, pelo menos com a questão de suplemento. Se precisar entrar com a parte medicamentosa, aí a gente entra com o processo em conjunto com a psiquiatra, um psiquiatra. Né? Mas a gente precisa entender que para chegar ao orgasmo, para ter prazer na relação, é um fator multifatorial, tá? Não é só uma coisa, não. Não adianta resolver só uma questão aqui e a outra tá desordenada também. Então, crenças disfuncionais sobre prazer. O homem tem que saber de tudo. E aí o homem, ele desde a escola, né? Eu, pelo menos na escola, acontecia muito isso. Meus amigos, cara, transei com 6 hoje. Eu falei, gente, eu tenho 18 anos, não transei com ninguém. Meu Deus, o que tá acontecendo comigo? Você já ficava desesperado. E aí você queria já ir para a relação sexual, tipo, mostrando e saber de tudo. Então, o homem, ele cresce com os pesos nas costas tão gigante que ele acha que ele é o único responsável pelo prazer e orgasmo da mulher. E não. Você, homem, é corresponsável, porque a mulher tem o fator de responsabilidade dela também para chegar lá. Não depende só de você, entende? Mas você contribui bastante, entende? Então, nós temos que entender isso. Pode passar. Fatores culturais, então, repressão religiosa ou moralista, né? Então, bloqueio acesso à vivência corporal. Eu atendi uma protestante esses dias, e ela mesmo casada, já podendo casar, ela no sexo, ela não tinha coragem, porque ela estava com medo de estar pecando. Eu falei, mas você já está casada. Ela falou assim, eu sei, mas ainda assim eu tô com medo. E aí que eu falo, o problema não tá na instituição, tá, a igreja, o problema tá nas pessoas que fazem formação, porque elas são ruins demais. Desculpa o desabafo. Pessoas católicas, protestantes, enfim, tem pessoas muito ruins, que em vez de trazer formação, e como eu, né, sou católico, sou cristão, eu trago formação respeitando a moral de cada um, né, a crença de cada um, e quem não tem crença nenhuma, ok, né, vai na sua também, mas você tem que trazer formação adequada, as pessoas precisam entender como as coisas funcionam, porque senão elas vão, até depois de casamento, travadas, com medo. Tem até um estudo, putz, eu lembrei disso aqui agora, que nesse meio, né, católico, protestante, se você não for muito bem formado e educado sobre isso, você tem uma propensão muito maior de ter muitos problemas na área sexual quando você casar. Por quê? Porque você se blindou, entrou numa bolha, nem foi estudar sobre. Muitas pessoas falam, Guilherme, eu tô namorando, você me recomenda fazer o seu curso lá sobre orgasmo? Eu falei, lógico, você tem que chegar no casamento sabendo sobre isso já, você não tem que casar para depois buscar saber sobre o assunto. Porque se você não se forma, você já chega frustrado para a relação. Você já chega habitolado com muitas coisas. Então, se você vive a sua crença com responsabilidade, com educação e formação, você chega muito melhor numa relação sexual, numa relação conjugal. Entende? Então, tem que chegar também. Erotização da performance exige que o homem dê conta e de que a mulher prove que sentiu prazer. Mais uma vez, né? A mulher, ela tem que mostrar que ela sentiu prazer, a mulher não tem que mostrar que sentiu prazer. Ou ela sentiu ou ela não sentiu, acabou. Eu acho que uma das coisas que brocha muito a mulher é, e aí, gozou? E aí, gozou? E aí, foi bom? Cara do céu, a mulher deve falar assim, cala a boca! Eu tava quase, só porque você perguntou, foi embora agora.
Né? Poxa, cara, presta atenção, observa a sua esposa, observa com quem você está transando, independente de quem for, observa as reações dela. Aprende a observar, não aprende só ficar dependendo do som auditivo ou dela confirmando, ela te validando. Por isso que eu falo, sexo é muito mais do que só penetrar, gente. Sexo é vínculo corporal, emocional, afetivo, sabe? Tem que prestar atenção. Você tem que ver se está gostando ou não. Você vê que ela não está gostando? Faz outra coisa, entende? Aprende entenda uma coisa. Nas primeiras 10 vezes de sexo, não queira tudo perfeito, não. Vai melhorando. Não tem importância de não ser tão bom ali agora. Melhora na próxima, mas vocês têm que aprender, sabe? Vai vendo como é que isso é bom, que não é. As pessoas fazem muito sexo, mas falam muito pouco sobre o sexo que fazem. Então isso é um problema. Um problema demais, gigantesco. Pode passar. A última, né? Aí eu trouxe aqui meio que um resumo, né? Implicações clínicas. Então, tudo que eu trouxe aqui para vocês, pessoal, vocês têm que entender o seguinte: a maioria das coisas que eu estou trazendo aqui, ou é porque eu estudei, ou é porque eu pego em clínica mesmo, atendendo paciente. Isso aqui é vida real que eu estou trazendo para vocês, tá? Não é, ele estudou. Não, o estudo te traz até aqui, mas prática clínica te leva para um lugar que você nem imagina. Então, muitas das coisas que eu estou trazendo aqui é prática clínica, paciente que eu atendo, né? Por isso que eu estou te trazendo. Então, aspecto, né? Homem e mulher. Aspecto, gatilho do desejo no homem, visual, físico, muitas vezes imediato. E aqui eu quero trabalhar um mito também, tá? E aí eu quero muita ajuda de vocês, mulheres. Muitas vezes o homem, quando vai para a relação, ele te estimula muito. Às vezes ele fica... ele tem ereção só de te ver, né? Toda excitada, linda e maravilhosa. Mas às vezes não, e tá tudo certo. E ele tem vergonha de falar assim, viu? Estimula aqui também, porque o bichinho não tá levantando, não. Aí ele fica nervoso, ele fica com medo. Porque você não percebeu, vocês também, mulheres, vocês não percebem. Às vezes vocês nem prestam atenção também, deveria. O pênis nem tá subindo, você fala, vai, penetra aí. Mas como? O menino não tá meia vida aqui. Então, assim, homens, não tenham vergonha de falar, viu, filha, eu também não estou 100% pronta toda hora, não. Eu também preciso ser estimulado, eu também preciso me sentir desejado, eu também preciso me sentir assim, tá? Mas gatilhos, na maioria das vezes, o homem visual basta para ele. Mas quando não bastar, não quer dizer que você não é excitante para ele, que ele não gosta de você, que ele não te deseja. É que realmente ele precisa de ser excitado, assim como você também. Entendam, tá? Vamos ser reais aqui. Filho, depois de 10 anos de casado, você já não é novidade mais para ele. Então ele precisa de uma ajudinha, entendeu? Não é porque você não tá gostosa, ele só precisa de ajuda mesmo, né? Ele tá comendo o mesmo prato todo dia. Tem uma pesquisa, esqueci agora o nome da pesquisa, mas eles faziam com carneiro. Carneiro e a cabrita, né? Colocava lá e ele tinha relação sexual com ela. E como era novidade, o período de refratário, de recuperação era muito menor. Então ele fazia várias vezes. Conforme o tempo foi passando, o tempo de refração foi aumentando. Ou seja, ele foi precisando de muito mais tempo para se recuperar. Só que na hora que colocava uma cabrita nova, ele começava muito mais rápido de novo ter relação sexual com ela e o tempo de recuperação não era tão demorado assim. E conforme o tempo ia passando, de novo o tempo de refração ia aumentando. Então, a cada vez que vai trazendo novidade, o tempo de refração vai diminuindo, mas o tempo passa, aumenta também. Então, se o cara tá com você 10 anos, meu amor, você vai precisar ajudar ele, né, a levantar aí também, tá? Mulher, gatilho de desejo, é mais contexto emocional e relacional, tá? Ela não é tão visual assim. É visual também? Com certeza, mas não é a maior parte. Fase de ativação do homem é rápida, da mulher é gradual, né, o desejo. Tipo de desejo do homem, geralmente, às vezes acaba sendo espontâneo, e da mulher mais responsivo, né? Resposta, conforme você vai trabalhando ali com ela. Os obstáculos comuns. Homem, estresse e ansiedade. Mulher, cansaço e falta de vínculo. Os dois é afetado pelas duas coisas, tá? Por todas. Mas homem mais assim, mulher mais daquele jeito. Então, homem, muitas mulheres vêm falar, meu marido não quer transar, não busca eu mais na cama, eu sempre brinco, né? A carne só cai no prato de vegano. Mas aí eu falo sério, eu falo assim, olha,
Teu homem tá muito ansioso, muito estressado, ele tá. Eu falei, então, isso aí é um problema. Porque, só explicando para vocês, o cérebro, eu sei que passou do tempo, tá, o Stephanie? Mas é muito importante isso. O cérebro, ele, quando ele tá ansioso, ele não sabe diferenciar se você está em perigo ou se você só tá ansioso mesmo com medo normalmente, tá? Então, o que acontece? Quando você tá ansioso, você entra em modo de luta ou fuga. Ou seja, se você vai lutar ou fugir, o que o cérebro precisa fazer? Ele manda sangue para os braços para você lutar e sangue para as pernas para você correr. E aí, se você vai ansioso pro sexo, o que acaba acontecendo? Ele fala assim, peraí, eu mando sangue pro pênis, eu mando sangue pra perna ou eu mando sangue pro braço? Ah, deixa eu mandar pra tudo. E aí você tem, às vezes, problema de ereção, às vezes você tem problema de ejaculação precoce. Então, a ansiedade afeta demais o homem, até a libido dele. Por quê? Eu falo assim, vou trabalhar o desejo dele como? Se eu não sei se ele tá fugindo, se ele tá lutando. Entende? Isso eu pego muito em clínica, isso eu pego em muitos pacientes. Quando a gente trabalha um pouco a ansiedade dele, mas a ansiedade não é fácil de resolver, não. Mas a gente vai fazendo esse trabalho, cara, resolve o problema, entendeu? Mulher, cansaço e falta de vínculo. Nossa, a mulher trabalha de dia, trabalha em casa, das crianças, ela tá cansada, ela não tá com desejo, ela não tá com libido. Eu sempre falo para meus pacientes, você quer transar com a tua esposa às vezes à noite? Você tem que acontecer isso aqui, ó. Isso aqui eu pego em clínica, tá? A mulher chega do trabalho, cansado. O chefe cobrou ela o dia inteiro, cobrando. Ela chega em casa, ela abre a porta, o olhar do esposo, só o olhar já diz, e aí, vai ter hoje à noite? É o olhar dele. Ela pensa assim, que desgraçado, que insensível. Eu fui cobrado o dia todo e quando eu chego em casa, ele tá me cobrando também de novo, né? Por causa de sexo. Então, o que eu sempre falo pro pessoal, né? Quando ela chega, o que você faz? Primeiro você bate no peito e fala assim, calma, você chegou, o pai tá aqui. Senta, conversa. O dever do homem é estabilizar, tá? A mulher estabilizar a casa. E, infelizmente, muitos homens, eles que são os instáveis da vida, né? Infelizmente é o que tá acontecendo hoje. Mas qual que é a sua função? É estabilizar essa mulher quando ela chega primeiro. Então, senta no sofá, faz uma massagem no pé dela, pergunta como é que foi o dia, ajuda ela na janta, ou seja, depois que ela estabilizou, meu amigo, aí você vem com segundas intenções, entendeu? Aí você pode vir, porque ela estabilizou. Agora, se ela já chega estressada, cansada de fora, ela já chegou cheia de cobrança, o dia inteiro na cabeça dela, e aí você vem e cobra de novo, ela fala, putz, o cara baita de um insensível, entende? Então, assim, a gente tem que entender a dinâmica de como homem e mulher funciona, sabe? Pode passar? Gente, é isso. Eu tinha muita coisa para falar, mas eu sei que só em uma hora não dá para esgotar esse assunto, tá? Né? Principalmente daquilo que a gente aprende em clínica, em atendimento, fora os estudos. Mas meu Instagram tá aí, para quem quiser tirar dúvida, conversar, quem quiser ser atendido. Eu atendo homens, atendo mulheres, atendo casais, né? Eu tenho essa especialidade em sexualidade, tá? Então, Stephanie, obrigado, foi um prazer dar essa palestra aqui. Eu tenho certeza que muitas das perguntas foram respondidas já com a palestra, mas se tiver pergunta e tiver tempo de eu responder, ok. Se não tiver, o pessoal manda essas perguntas depois no meu Instagram, enfim, e a gente vai respondendo. É com você. Desculpa ter passado o tempo. Imagina, o pessoal tá adorando aqui te ouvir, tá adorando te ouvir. Eu confesso que eu tenho muitas questões aqui que eu queria discutir com você, né, Guilherme, da gente bater um papo, mas eu acho que eu vou acabar dando muito spoiler, porque a gente ainda tem algumas palestras que vão falar um pouquinho sobre isso, e no final, na última palestra das 5 horas, tem algumas ponderações que eu quero fazer com vocês, algumas reflexões que eu quero fazer com vocês, então acho que não cabe trazer aqui nesse momento que eu vou acabar atropelando, né, as coisas. Mas tem uma pergunta aqui do chat, Guilherme, que eu queria muito que você respondesse antes da gente finalizar. E as outras, gente, a gente vai respondendo, prometo para vocês que a gente vai respondendo no decorrer do evento. Inclusive, muitas das perguntas que vocês colocaram aqui agora, eu faço questão de responder para vocês na última palestra, que eu quero muito falar com vocês sobre isso, mas calma lá, vamos segurar a ansiedade. E se quiser também, Stephanie, depois da última palestra, se quiser que a gente volta aqui para a gente trocar essa ideia, tipo 20 minutinhos para falar sobre, a gente volta. Maravilha, maravilha. Deixa eu achar aqui a pergunta, Guilherme. Peraí. Claro.
Ai, gente, pessoa cega é triste, né? A pessoa tem que ficar aqui na frente do computador para conseguir enxergar o negócio. Pera aí. Cadê, cadê, cadê? O Uhum. áudio ficou bom, Stephanie, ou o áudio ficou ruim? Tá perfeito, tá Tá bom, perfeito. perfeito. Deixa eu ver. Cadê? Uma pergunta que fizeram aqui na palestra passada, Guilherme, eu acho que você é a pessoa perfeita para responder. Claro, vamos lá. Aqui, achei, do Matheus. Como trabalhar o desejo em uma cliente que cresceu e está dentro de uma religião muito rigorosa, como por exemplo os Testemunhos de Jeová? Sinto muito receio de entrar nesse assunto, considerando traumas de um ex-relacionamento, os traumas da cliente e a questão própria da religião. Ó, a primeira coisa que você tem que fazer é, primeiro, gente, terapia é sair da acomodação mesmo. É você, primeiro, estuda a religião dela. Você tem que estudar, não tem o que fazer. Você tem que estudar, entender o que a religião dela pensa sobre sexo. Segundo, explicar de forma científica como o corpo dela funciona, como ela responde aos desejos e à excitação. Não tem o que fazer. Porque se ela não entende isso, ela vai ter dificuldade gigantesca. Eu atendi uma paciente uma vez, ela mesma, ela tinha um pouco essa questão de religião, ela tinha essa dificuldade, e ela transava de bruço. E eu falava para ela assim, você sabia que você precisa ter conexão, troca de olhar, você sabia que tem que ter carinho para você se excitar? Porque se você só transar de bruço, minha amiga, você não vai ver teu esposo, você não vai ver ninguém, você não vai conseguir nem se excitar, você precisa ser estimulada. Aí quando você faz igual eu fiz aqui, eu abri a imagem da vagina e do clitóris. Eu falei assim, ó, você sabia que para você ser excitada, você precisa de tanto sangue aqui, assim, assim, assado, você precisa ser estimulada, e se você não for, você não vai conseguir se excitar, e que foi o próprio Deus que fez isso. Aí você começa a pegar, às vezes, eu pego bastante o próprio catecismo da Igreja Católica, eu pego a Bíblia e eu uso como referência, porque na Bíblia também tem referência sobre isso. Né? Dentro do catolicismo tem o catecismo que fala sobre isso. Então, assim, você precisa utilizar como munição para você a própria religião dela, o que a própria Bíblia fala sobre isso, e de forma científica, como ela corresponde a isso. Porque só assim você vai tirando algumas crenças da cabeça da pessoa. Sem isso, você não vai trabalhar. Então, ser terapeuta é isso aí, irmão. É sair da comodidade e estudar sobre todas as partes que envolve a vida, a cultura dessa mulher. Entendeu? Porque se você não se envolver com a cultura dela, você não consegue ajudá-la, né? Porque ela tá enraizada nessa cultura. Você não adianta falar para ela assim, a sua cultura está erradíssima. Não, usa a cultura dela ao seu favor, entendeu? Né? Usa o sistema contra o próprio sistema. Perfeito. Esse é o desafio, inclusive, né, Guilherme? Esse é o desafio. Muito bom, muito bom, muito bom, gente. Eu sei que vocês têm um monte de perguntas aí, a gente vai responder algumas. E outras também que não der, vocês podem aí lá seguir o Guilherme nas redes sociais dele, fazer perguntas para ele, que eu tenho certeza que ele vai responder com muito carinho, né, Guilherme? Exato. Gente, e assim, aos não católicos, não fiquem com receio, porque lá a gente vai falar de forma científica, tá? Científica mesmo. Muita gente manda muita pergunta. Guilherme, fala umas posições de 4 a 5, o que você acha? Tem umas pessoas que mandam umas perguntas bem pesadas mesmo, né? E a gente vai e responde, porque a gente tá aqui para isso, para formar vocês, tá bom? Então eu agradeço mais uma vez, Stephanie, pela oportunidade. Bom, meu Instagram tá aí na tela, podem falar comigo. Eu esqueci de deixar o contato da minha secretária aqui, né? A minha secretária se chama Gabi, mas depois eu solto nos stories lá o contato do WhatsApp dela. Quem quiser agendar uma sessão comigo para falar sobre, né, as suas dificuldades no seu campo da sexualidade ou alguns transtornos sexuais, a gente está aqui para falar também. Perfeito, perfeito. Querido, te agradeço muito sua disponibilidade. Tenho certeza que o pessoal adorou. Aprendemos muito também. Eu espero ter a oportunidade de te receber aqui em outros momentos também, em outras oportunidades. Estou aberto a convites. Muito Que obrigado. coisa boa. Gratidão. Muito obrigada, querido. Tchau, tchau, gente.